Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque Ele permitiu mais uma vez que nós estivéssemos juntos. Mais uma vez, esse é o nosso canal. Um momento abençoado, um momento de reflexão da palavra de Deus. Você gosta da palavra de Deus, você ama a palavra de Deus. Esse é o seu lugar, você está no lugar certo. A palavra não é minha, não pertence a nenhuma denominação religiosa, nenhum grupo religioso. Ela é de Deus. Seguindo aquilo que nós programamos, vamos continuar com a série falando dos 5 solas da Reforma Protestante e hoje falando de sola gratia. Somente a graça. Somente a graça. Nós precisamos da graça, nós somos carentes da graça, nós respiramos por causa da graça, nós fomos atingidos pela graça, a graça nos alcançou, sem ela nós não podemos fazer nada, somos salvos somente pela graça. Eu e você e ninguém da humanidade tem nenhum mérito, é somente pela graça. Meu querido amigo, amiga, irmão e irmã, o texto para nós, base, texto de Efésios, capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Novo Testamento. Vamos encontrar o texto que diz assim, capítulo 2, do verso 1 ao 10, você lê em casa, tá certo? Eu vou somente passar alguns versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, Jesus vos deu vida, estando vós doentes, estando vós dormindo, estando vós esquecidos, estando vós mortos. Essa condição da humanidade, morto nos seus delitos e pecados, mortos espiritualmente, mortos. Morto eu não reajo, morto eu não digo sim, morto eu não digo não, morto eu não entendo nada que está ao meu redor, morto eu não consigo perceber nada, morto eu não aprendo nada, morto eu não entendo nada. Morto eu não preciso de médico, eu preciso de uma ação sobrenatural na minha vida. Estou morto espiritualmente, é preciso que haja uma ação espiritual, sobrenatural na vida do morto, para que ele possa entender alguma coisa. Disse mais, nos quais andasse outrora esses pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse camarada? Quem é esse cara? Quem é esse personagem? O pai da mentira, o príncipe da potestade do ar, ele está nos ares, o pai da mentira, o mentiroso, o caído, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Os desobedientes estão sendo guiados pelo espírito da desobediência. O espírito o príncipe da potestade do ar, o pai da mentira, tem guiado os filhos da desobediência. Como foi no passado, continua sendo hoje. Precisamos da graça, estamos carentes da graça. Precisamos do socorro da graça, somente a graça, o favor imerecido. Quem merece? Ninguém merece. Paulo vai dizer que não há um justo sequer, ele disse no seu texto. Não há um justo sequer, um só que busque a Deus, não há. Mas ele disse também que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, do tamanho que for o pecado, a graça vem maior. Se eu não entender o pecado, eu não entendo o tamanho da graça. Se eu não entender o tamanho do pecado, eu não entendo o tamanho da graça. Se eu não entender a dimensão do pecado, eu não entendo a dimensão da graça. Se eu não entender o campo de atuação do pecado, eu não entendo o campo de atuação da graça. Se eu não entender as consequências maléficas, destruidoras do pecado, eu não consigo entender as ações, o poder regenerador, reconstrutor, renovador da graça. Eu preciso entender o que é o pecado para que eu entenda o que é a graça. Infelizmente, nessa teologia fajuta que nós estamos vendo por aí, na mídia social, nas redes sociais, ocupando alguns templos, alguns púlpitos, retiraram a mensagem sobre o pecado, retiraram a mensagem da culpa, retiraram a mensagem dos inimigos de Deus, como disse São Paulo, eu era um dos inimigos de Deus, para colocar agora a mensagem de vitimização, vítimas agora precisando de levantar o seu ego, não mais culpados diante de Deus. Deus tenha misericórdia da sua igreja brasileira. Ele continua dizendo, os quais também nós andamos outrora, versículo 3,
Nós também andamos nesses caminhos, segundo o espírito da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne. A carne tem vontades, a carne tem inclinações, a carne tem desejos. E enganados, mortos os nossos delitos, nós vamos satisfazer a nossa carne. Nós vamos fazer de tudo para satisfazer a nossa carne. E aí nós estamos gerando monstros, porque a carne, ela tem anseios terríveis e nós vamos tentar satisfazê-los. Éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Qual é a natureza do homem? Ser filho da ira, merecedor da ira de Deus. Eita, essa teologia, a teologia que está na mídia social não aguenta esse texto aqui, tem que rasgar esse texto, tem que tirar isso daqui, porque não é a teologia barata, uma graça barata. Cuidado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o grupo que você faz parte, cuidado, a mensagem está sendo ensinada lá, é uma graça barata. É uma graça que não custou nada, é uma graça que não transforma, que liberta, mas não transforma a vida do homem. É esse tipo de graça que está sendo ensinado no teu grupo. Cuidado! Cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, cuidado, aquele pregador que você segue na mídia social. Será que ele está falando de uma graça barata? Uma graça que não custou nada? Ou de uma graça que custou o sangue imaculado do meu Senhor? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E mais adiante ele disse, ele falou, destrinchou o pecado, disse o tamanho do pecado, disse a profundidade do pecado. No versículo 4 ele, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A riqueza do Senhor é o seu amor, um amor maravilhoso, um amor que atinge a todos, um amor que está derramado sobre a humanidade, um amor que busca pelo pecador, um amor que busca pelo filho arrependido, um amor que interfere na vida daquele que estava morto, dando vida para que ele possa ter vida. Versículo 5, estando nós mortos, nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Somente a graça, somente a graça, somente pela graça. Eu não tenho mérito, você não tem mérito, somente pela graça, somente através da graça, somente pelo poder da graça, somente pela manifestação da graça, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, o favor de Deus nos alcançou. Por que ele alcançou a mim? Por que ele alcançou o outro? Não tem explicação para isso. É o amor de Deus, o amor ágape derramado sobre esta humanidade. Ele vem buscar aquilo que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. É a graça, meu irmão. Cuidado com essa graça fajuta, dessa teologia fajuta que nós estamos vendo e assistindo a cada dia, cada dizeres absurdos, heréticos, alucinados, de pessoas que querem uma oportunidade na mídia, querem usar você para ter uma oportunidade na mídia e ganhar, lucrar alguma coisa, ter lucro em cima da tua vida, em cima da tua inteireza de coração, da tua piedade, da tua vontade de aprender de Deus. Lobos devoradores em pele de cordeiro, enganando as pessoas, mas você tem a palavra está na sua mão, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, estude a sua Bíblia, está na sua mão a palavra de Deus. Não se deixe levar por lobos enganadores, não se deixe levar por uma falsa graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça vem numa medida muito maior do que a medida do pecado. Ela vem nos salvar, ela vem nos resgatar. Pela graça sois salvos. É pela graça, meu irmão. Não deixe ninguém me enganar, não deixe ninguém mentir para você, não deixe ninguém confundir a sua mente. É a graça de Deus, somente a graça que você possa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, são meus votos, a minha oração, que você possa entender a dimensão dessa graça. Que Deus te abençoe poderosamente. Claro, todos estão esperando pela pergunta bíblica. Um exercício mental, um exercício para a gente relembrar algumas coisas. Como estamos na época natalina, eu vou fazer perguntas relacionadas com a época natalina. A tradição nos diz que o menino Jesus foi visitado por 3 reis do Oriente, 3 magos do Oriente. Eles trouxeram 3 presentes. A pergunta é essa: quais foram os presentes que a tradição diz
que foram levados pelos magos que vieram do Oriente, levados para o menino Jesus. Fácil demais se você é um leitor da palavra. Que Deus te abençoe soberana e poderosamente no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.